Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, mais uma vez nós podemos estar por aqui, da Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. E glorificamos a Deus porque temos a oportunidade de podermos juntos, através desse devocional, crescermos e sermos abençoados por aquilo que nos diz a Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 12 a 14, nos diz assim a Palavra do Senhor. A essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então, Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento dos judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para essa conjuntura que estás você agora sendo elevada à condição de rainha? O livro de Esther, ele é um livro que tem alguns detalhes muito interessantes que a gente pode acompanhar. Primeiro, porque nós sabemos que esse livro, ele foi um dos poucos livros que é escrito durante que o povo está no Egito, ou no exílio. E no exílio babilônico, é o único livro que é histórico, ele não é um livro profético, e não trata literalmente da história de Israel em si, mas principalmente da história da rainha Esther e de como Deus a elevou a uma condição diferenciada, sendo ela uma simples camponesa, órfã de pai e mãe, criada pelo tio, e Deus a colocou como rainha. No início, poucas vezes a gente compreende o propósito disso, até que chega esse momento onde se levanta um inimigo contra a casa de Israel, com o propósito de querer destruir toda a raça dos judeus. E quando isto vem, então o tio de Esther, ele proclama a ela essas palavras, mostrando que havia um propósito para aquela condição dela. Então ele vai dizer a seguinte palavra: olha, não pensa que se você se calar, não haverá um outro livramento. Ou seja, o que ele está falando é que Deus nunca depende das pessoas. Deus pode colocar uma pessoa para um propósito, mas se essa pessoa não cumprir aquele propósito, um outro se levantará e fará. Isso por quê? Porque os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não é como os meus planos, não é como os seus planos, não é como os nossos planos. Os planos de Deus sempre serão executados. Então, Mordecai tinha essa certeza, mas ao mesmo tempo ele vai dizer uma outra sentença para ela: para Israel se levantará um outro libertador, mas você e a sua família perecerá. Ou seja, Deus colocaria uma outra pessoa para fazer aquilo que Esther deveria fazer, caso ela viesse a não realizar, mas ela e a casa dela não deixaria de ser punida por não cumprir o propósito de Deus. Então, muitas das vezes, nós achamos que se nós não fizermos algo, está tudo bem, eu não fiz, eu não quis fazer, e aí as coisas são assim mesmo, e não vai ter problema. Não. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E aquilo que nós deixamos de fazer também tem uma consequência. Então, Deus cobrará de nós, não apenas as nossas atitudes, mas as nossas omissões também. E se você tem se omitido naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, prepare-se, porque certamente em determinada hora, em determinado momento, Deus cobrará de ti, porque Ele colocou algo e Ele tem expectativa a seu respeito. E por último, Mordecai vai dizer para ela o seguinte: olha, você e eu, nós não sabemos os planos de Deus, mas quem sabe é por esse motivo que você foi colocada nessa condição de rainha. Então, tudo o que acontece anteriormente
a coroação de Esther tinha um propósito. E o propósito era que o dia em que ela se colocasse no trono como rainha, fosse ela uma pessoa usada como libertadora de Israel. Então, às vezes as coisas acontecem conosco 10, 15 anos antes que o propósito de Deus se confirme. E aí, passo a passo, nós vamos vendo essa revelação. E quando chegar a hora exata, aí Deus vai usar os termos, os meios, as horas, as coisas para cumprir o propósito dele. Foi assim que Deus usou na vida de Esther, foi assim que Deus usou na vida de Moisés, quando fez com que Moisés fosse o único sobrevivente da sua geração, e sendo ele criado no Egito. Foi assim que Deus fez na vida de Davi, mesmo sendo ele o filho mais novo. Deus o ungiu e o adestrou e o preparou de trás das ovelhas para que um dia ele viesse a ser um grande guerreiro. E quem sabe Deus também tem feito algo assim na sua vida. Talvez aquilo que aconteceu há muitos anos atrás e que você achava que era algo sem importância, era algo que simplesmente aconteceu por um destino, por uma coincidência, e agora você está numa situação, em uma circunstância que você está precisando usar toda a experiência daquelas passadas exigências sobre a sua vida, e agora você está vendo manifestar assim a vontade de Deus. É assim que Deus faz, nada acontece por acaso. Então, se Deus te colocou nessa condição, é que há um propósito nele na sua vida. Então, desfrute. Se agora você está passando por algo que você não entende, não reclame. Lá na frente, daqui a alguns anos, você vai ver que isso vai te servir para algum motivo. Deus trabalha nas nossas vidas dessa maneira e assim Ele glorifica o seu nome e nós agradecemos ao Senhor. Bem? Então vamos orar? Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós não sabemos como será o nosso amanhã, mas é certo que nada fuge ao teu contrato, nada fuge à sua vontade, nada fuge, ó Deus, aquilo a qual o Senhor separou para realizar para as nossas vidas. E nisso nós podemos aprender que os seus propósitos se cumprem além das nossas imaginações. Nós te agradecemos porque todas as experiências que nós passamos, em algum momento, ela será usada para que o seu nome venha a ser glorificado. Abençoe, Deus, então as nossas vidas e a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja de Nazareno do Tauá, para te abençoar a sua casa, a sua família, abençoar você e a sua vida. E nós podemos assim juntos estarmos glorificando a Deus. Lembramos que hoje, quinta-feira, nós temos o nosso culto no lar, às 20 horas, caso você queira, você pode participar conosco, a gente disponibiliza o link, porque está sendo feito pelo aplicativo Google Meet, e aí você pode participar conosco. Amém? Amanhã estaremos juntos para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã.